Introdução à gestão pública. O Brasil é uma república federativa composta por 3 níveis de governo: federal, estaduais e municipais. A organização político-administrativa do Estado brasileiro compreende a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, sendo-lhes garantida autonomia pela Constituição Federal de 1988. Esta autonomia está caracterizada no poder de organização política, administrativa, tributária, orçamentária e institucional de cada um desses entes, limitada por outras disposições constitucionais ou legais dela decorrentes. A administração pública pode ser conceituada, em sentido amplo, como o conjunto de entidades e de órgãos incumbidos de realizar a atividade administrativa visando a satisfação das necessidades coletivas e segundo os fins desejados pelo Estado. Sob o enfoque material, o conceito de administração leva em conta a natureza da atividade exercida, função administrativa, e, sob o subjetivo ou orgânico, as pessoas físicas ou jurídicas incumbidas da realização daquela função. São 3 os elementos originários indissolúveis que constituem o Estado: 1. O povo, componente humano do Estado. 2. O território, sua base física. E 3. O governo soberano, elemento condutor do Estado que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanada do povo. Há de se ressaltar que a administração, Estado e governo não se confundem. O Estado, nação politicamente organizada, é dotado de personalidade jurídica própria, sendo pessoa jurídica de direito público interno, e de 4 elementos básicos: povo, território, poder soberano e finalidades definidas. Já o governo corresponde à atividade que fixa objetivos do Estado ou conduz politicamente os negócios públicos. Governo e administração atuam por suas entidades, dotadas de personalidade jurídica, por meio de seus órgãos e agentes. Por sua vez, a atividade administrativa é usualmente exercida pela própria entidade que a titulariza, mas também pode ser exercida em regime de comunhão de interesses de mais de uma entidade estatal. No estudo da administração pública, o objetivo final é melhorar as práticas administrativas do governo, para, assim, melhor servir aos interesses públicos, aos ideais e às necessidades do povo. A atividade administrativa do Estado, segundo Alves, é revelada pelo exercício dos 3 poderes: o executivo, que tem o objetivo de cumprir com a função administrativa, o legislativo, com a finalidade de normatização de tal função, e o judiciário, com a função judicial, aplicando a lei de forma coativa. O mesmo autor ainda esclarece que governo, também denominado primeiro setor, é representado pelo Estado que, por meio de organizações governamentais, entes e órgãos, tem como objetivo efetuar a atividade administrativa visando a suprir as necessidades da coletividade, de acordo com o ordenamento jurídico, as políticas públicas e a vontade do próprio Estado. Faz-se necessário esclarecer que o primeiro setor, Estado, é formado pelas organizações governamentais, que possuem finalidade pública. O segundo setor pelas organizações privadas, que visam ao lucro. O terceiro setor é aquele composto pelas organizações não governamentais, representadas pela sociedade civil, sem fins lucrativos, tendo como objetivo a prestação de serviços de interesse público não estatal. No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988, no artigo 3º, apresenta os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para que os objetivos dispostos no artigo 3º da Constituição Federal sejam cumpridos, o Estado deve se orientar pelo princípio da República, ou seja, da coisa pública, priorizando todas as ações em prol da coletividade, do interesse do cidadão. Para tanto, a administração pública deverá conduzir ações e atividades com base em princípios que garantam os direitos da sociedade. O artigo 37 da Carta Magna determina que a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. O conceito de Estado é impreciso na ciência política.
É comum confundir Estado com governo, com Estado-nação ou país, e mesmo com regime político ou com sistema econômico. Na tradição anglo-saxã, fala-se em governo, e não em Estado. Dessa forma, perde-se a distinção entre governo e Estado, o primeiro entendido como a cúpula político-administrativa do segundo. Na tradição europeia, o Estado é frequentemente identificado ao Estado-nação, ou seja, ao país. Expressões como Estado liberal ou Estado burocrático são normalmente uma indicação de que a palavra Estado está sendo utilizada como sinônimo de regime político. Por sua vez, expressões do tipo Estado capitalista ou Estado socialista identificam o Estado com um sistema econômico. Neste prisma, o Estado existe fundamentalmente para realizar o bem comum. Os teóricos que cuidam da análise desta finalidade do Estado desdobram-se em três vertentes: o bem-estar, a segurança e a justiça. A interdependência dos fins do Estado assume particular importância em relação à grande e última finalidade do Estado, a promoção do bem comum. O Estado, neste sentido, enquanto forma de organização política por excelência da sociedade, pode ser aceito como o espaço natural de desenvolvimento do poder político. O Estado pode ser aceito como um locus no qual o cidadão exerce sua cidadania. Desta forma, de acordo com Matias Pereira, todo e qualquer esforço de reforma deve ter como objetivos melhorar a qualidade da prestação do serviço público na perspectiva de quem o usa e possibilitar o aprendizado social de cidadania. Ainda segundo o autor, o objetivo principal da administração pública é a promoção da pessoa humana e do seu desenvolvimento integral em liberdade. Para isso, deve atuar de maneira efetiva para viabilizar e garantir os direitos do cidadão, os quais estão consagrados na Constituição. Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância do envolvimento do setor privado e das organizações do terceiro setor nessa tarefa. Com relação à origem do Estado, assunto amplo e complexo diante dos seus inúmeros conceitos, pode-se remeter às duas explicações clássicas sobre o tema. 1. A primeira está relacionada às teorias naturalistas ou da origem do Estado, de Aristóteles, Cícero, Santo Tomás de Aquino. O homem, enquanto ser social, por sua própria natureza, necessita, para se realizar, viver em sociedade. Assim, o Estado aparece como uma necessidade humana fundamental. 2. A segunda explicação está vinculada às teorias voluntárias, contratualistas ou da origem voluntária do Estado. O Estado não se forma de uma maneira natural, mas porque os indivíduos voluntariamente o desejam. É, portanto, produto de um acordo de vontades entre os indivíduos. O termo Estado foi utilizado pela primeira vez por Nicolau Maquiavel. Trata-se de uma concepção que define uma sociedade política organizada, com autoridade própria e regras que possibilitam o convívio entre seus membros. O Estado moderno surgiu na segunda metade do século XV, em países como Inglaterra, França e Espanha. Posteriormente, foi adotado também por outros países europeus. A primeira fase do Estado moderno foi a monarquia, a segunda foi o Estado liberal, e a terceira, o Estado moderno, que surgiu no final do século XIX, a partir da crise do Estado liberal, que não respondia às demandas sociais. Nesta fase, surgiram também as ideologias de direita, fascismo, e de esquerda, comunismo. Na quarta fase, enfim, surgiu o Estado democrático liberal, sobretudo devido à crise econômica e social que ocorreu em 1929, pois ela mudou a forma de ação do Estado, ampliando a democracia para a sociedade, após a Segunda Guerra Mundial, fortalecendo o Estado-providência. Em seu contexto histórico e estrutural, a evolução da gestão pública acompanha as transformações do papel do Estado e as mudanças de objetivos dos governos. A discussão acerca do papel do Estado e dos instrumentos adotados para sua organização institucional, além da estruturação de quadros de pessoal, esteve sempre presente em todos os processos de reforma administrativa. Na década de 1930, em muitos países, as empresas estatais, por meio de um processo de nacionalização, passaram a exercer um papel fundamental para o progresso de várias nações. Muito embora a condução destas empresas permitisse a individualização do consumo, tendo em vista que seu sistema de preços funcionava como um mecanismo eficiente de controle, elas apresentavam falhas de mercado, como a competição imperfeita. Para o Estado sanar estas falhas, foi preciso escolher, entre outros caminhos, o de assumir a produção, por intermédio de suas empresas. A escolha por estatizar,
em vez de regular, não se explica apenas por motivos econômicos, pois estes são parciais. Sobressai-se ao aspecto econômico, principalmente, o político, uma vez que lideranças militares não acreditavam no potencial empreendedor do capital privado para atender às demandas da nação. Além disso, havia escassez de recursos para financiar o processo de desenvolvimento em setores de alto risco, e os capitais locais estavam mais interessados na renda da terra. Essa opção desencadeou uma forte intervenção estatal, o que propiciou o desenvolvimento de empresas estatais, nos setores de infraestrutura, em muitos países. Essa intervenção teve importância tanto na formulação de políticas públicas quanto na estruturação da produção, distribuição e controle dos serviços públicos. Chevalier ensina que o serviço público tem duas dimensões, ideológica e jurídica, e que serve basicamente para legitimar os governantes e para aplicar o direito administrativo. O mesmo autor ainda menciona que o serviço público contém um princípio rigoroso de limitação do Estado, seja para a delimitação de seu campo de intervenção social, seja para a definição de seus meios de ação, isto é, o Estado é uma coação de objetivos com possibilidade de arbitrar. No entanto, quando o Estado torna-se provedor de serviços públicos, ele abandona sua posição de árbitro e passa a integrar ativamente a gestão do social. O professor Clésio Saldanha dos Santos elucida o contexto histórico da gestão pública explicando que a noção de que a intervenção estatal deveria ser reduzida, em prol do desenvolvimento da economia de mercado, resultou na imposição, independentemente de seus custos sociais, de políticas de ajustamento ou de reformas estruturais voltadas a reduzir o déficit público e abrir caminho para a participação do setor privado em várias áreas cuja atuação era, tradicionalmente, reservada ao governo. Segundo Santos, no entanto, a grande questão consistia em saber se o setor privado iria garantir um patamar qualitativo de produto, de universalização satisfatória, em relação a toda a população brasileira. Independentemente disso, fato é que a transformação do Estado aponta para a imperatividade de democratizá-lo, adotando modelos de gestão estratégica, cooperativa, participativa, democrática e solidária. Visando a eficiência do Estado, Castells defende a necessidade de se pensar a estrutura do Estado como uma rede, com um funcionamento flexível e uma política variável, capaz de processar informações e assegurar o processo de decisões compartilhadas. O autor sugere a implantação de alguns princípios para a construção deste Estado-rede. São elas: a. Princípio da subsidiariedade. A gestão administrativa deve ser objetiva e descentralizada, para o melhor desempenho. Os Estados nacionais devem assumir o maior número de serviços possível, privatizando somente quando necessário. b. Princípio da flexibilidade. O Estado precisa adaptar-se às constantes mudanças no mundo. Também deve ser negociador, em vez de decretador, e interventor, em vez de controlador. c. Princípio da coordenação. É imprescindível para a flexibilização e para a descentralização. Deve estender-se além dos limites políticos nacionais e interagir com as administrações locais, regionais, nacionais e supranacionais. d. Princípio da participação cidadã. Define a legitimidade do processo. A participação cidadã, em uma democracia, é fundamental, pois, sem ela, não se assegura a legitimidade do Estado nem uma descentralização eficaz. Funciona melhor em âmbito local, e, princípio da transparência administrativa. Por apresentar uma política vulnerável à corrupção, deve-se estabelecer mecanismos de controle para evitá-la. Mas a transparência deve ocorrer no controle externo do Estado, apoiando a sociedade. f. Princípio da modernização tecnológica. Apesar de a informatização, nas organizações burocráticas aumentar a burocracia e acentuar seus problemas, em uma administração flexível, participativa e descentralizada, a modernização tecnológica trará benefícios. g. Princípio da profissionalização. Revê a situação do funcionalismo, contratando profissionais, principalmente administradores. Com isto, a corrupção irá diminuir, pois serão pagos salários equivalentes ao cargo, e o Estado enxugará suas contas com a demissão de funcionários incompetentes. h. Princípio da retroação. Dará dinamismo às empresas, fazendo que aprendam e corrijam seus próprios erros. Além dos princípios enumerados acima, o modelo gerencial deve priorizar de modo consistente os esforços para privilegiar o atendimento ao cidadão, em que pese suas diferentes peculiaridades.
Essa preocupação de ter o foco no cidadão como síntese de princípios pode ser delineada, conforme ensina Soares, 2002, da seguinte forma: velocidade e agilidade de resposta do prestador de serviços, utilização de sistemas flexíveis de atendimento ao cidadão, com maiores condições de atendimento segmentado ou personalizado. Em substituição à prestação de serviços padronizada, busca da excelência dos serviços com o estabelecimento de padrões e metas de qualidade de atendimento, manutenção de canais de comunicação com os usuários, avaliação da qualidade dos serviços prestados. A decisão de focar sua atenção no cidadão apresenta-se, entre os princípios de modelo gerencial, como um princípio central de reorganização do Estado. Além da reestruturação na prestação de serviços, busca redirecionar e mudar as prioridades sobre todo o funcionamento do aparelho estatal, com base nas demandas entendidas como prioritárias dos cidadãos. Finalmente, há de se mencionar que todo cidadão espera uma melhoria consubstancial na qualidade da prestação de serviços públicos, sejam eles na área da educação, saúde, segurança e transporte público, entre outros. Por outro lado, deve-se ressaltar que a iniciativa privada visa ao lucro, enquanto a administração pública visa ao atendimento das satisfações das necessidades coletivas. Mesmo que a administração pública se inspire no modelo de gestão privada, frisa-se que nunca se deve perder a perspectiva de que o setor privado visa ao lucro, enquanto a administração pública busca realizar sua função social. Essa função social deve ser alcançada com a maior qualidade e eficiência possível na sua prestação de serviços. Assim, não se pode mais ignorar as questões relacionadas à eficácia e à eficiência no setor público, embora subordinadas ao critério da efetividade, no que se refere à sua função social.